Uma boa noite a todos. Nós iniciamos as gravações da semana e nós vamos considerar as lições 9 e 10. Começando pela 9. Kaifa tajidu sa'adatal a'iliya. Kaifa tajidu, como você encontra, como encontras a felicidade sa'ada, felicidade familiar, a Ilia, a Ila família, a Ilia. Percebe que aqui tem uma pausa. A Ilia. Felicidade familiar. 1. Lima zawaj shartu assassiyu li sa'adati la Ilia. Porque o casamento, lima al-zawaj, shart é condição, requisito. Então, por que o casamento é um requisito, uma condição principal, fundamental, assassiyun, de assas, de base, de fundamento, então, condição fundamental para a felicidade familiar, sa'adat la Elia, como a gente já tinha visto. Por que o casamento? A palavra que eu destaquei é masdar, que é a fonte. Então fala que Jeová é a fonte das boas novas. Masdar. Fonte, origem, né? No segundo parágrafo, eu destaquei a palavra Nazrat, que é a opinião, a visão, como Deus enxerga. Qual a opinião de Deus sobre o casamento? Pergunta 2. كيف يجب أن يعامل الزوجين واحدهما الآخر؟ كيف يجب أن, como é preciso, como deve, يعامل do verbo amala, do verbo tratar, do verbo lidar. Então, como os cônjuges zaujan, os dois cônjuges, o marido e a esposa, devem tratar do verbo amala, devem tratar o quê? Wahiduhuma al-akhar, um ao outro. E como fica no dual, fica essa construção um pouquinho diferente. Wahiduhuma al-akhar. Então, como eles devem tratar um ao outro, a palavra que eu destaquei no parágrafo é qiyada. Qiyada, que significa dianteira, liderança. Fala, né, que o marido toma a liderança. 3. هل من الصواب أن تنفصل عن رفيق زواجك إذا كنت غير سعيد معه؟ É correto? هل من الصواب, tá certo, é correto. O que? É correto o quê? Tanfácilo, então separar-se, divorciar-se do seu companheiro, então do seu companheiro de casamento. Então, Rafik Zawajika, do seu companheiro de casamento, se conta, se você está não feliz, Ghair Said, se você está não feliz com ele, Ma'ahu. Então é correto você se divorciar do seu companheiro ou da sua companheira de casamento, se você não está feliz com ela. A palavra que eu destaquei é lihalil mashakil, para a solução, resolução dos problemas. Halli, solução. Pergunta 4. Ayuhal aulad, maza yuridu Allah lakum. Ó filhos, ayuhal aulad, vocês filhos, o que Jeová quer para vocês? Maza yuridu Allah, o que Deus quer para vocês? A palavra que eu destaquei é ribra, que é experiência. Então fala que você vai se aproveitar, se beneficiar do hikmah, da sabedoria, e da ribra, que é da experiência dos pais. 5. Ayuhal walidun, kaifa tadmanuna sa'adat auladikum. Ó pais, vocês pais, ayyuhal walidun, kaifa, como,
Tadmanun, asseguram, são responsáveis por, garantem. O que? A felicidade dos vossos filhos, dos seus filhos. Sa'adata auladikum. Então, como vocês garantem a felicidade dos seus filhos? O verbo que eu destaquei é o verbo harasa, yahrisu, que é o verbo plantar. Então, fala aqui dos pais plantando, que colocam neles esse zelo, desejo do conhecimento. Tahrisu, o verbo plantar, que também tem o sentido de plantação literal, mas aqui plantação em sentido figurado. Depois, tadrib, o treinamento. Tadrib é treinamento. Khususan, especialmente, então, que ajuda especialmente para, especialmente. 10. كيف تميز العبادة الحق? Como você distingue, faz diferença, identifica a adoração da verdade, a adoração verdadeira? هل هناك دين حقيقي واحد? Existe, هل هناك, existe lá, no sentido existe uma religião, din, religião verdadeira, حقيقي واحد, uma. Então existe só uma religião verdadeira? O verbo que eu destaquei é yu'addi ila, é o verbo adda ila, que é o verbo levar, o verbo apontar, leva à vida eterna, caminho que leva à vida eterna. 2. ماذا قال يسوع عن المسيحيين الزائفين? O que disse Jesus, ماذا قال يسوع, sobre عن المسيحيين, os cristãos falsos, os cristãos de imitação, زائفين? A palavra حذر, Jesus alertou os seus discípulos, no sentido de apresentar um cuidado, de alertar. 3. كيف تميز العباد الحقيقيين? Como você diferencia, como você distingue os adoradores verdadeiros? عباد الحقيقيين, o verbo ميز, do verbo fazer diferença, distinguir. العباد الحقيقيون يحترمون الكتاب المقدس بصفاته كلمة الله. Então, os adoradores verdadeiros, العباد الحقيقيون, honram, mostram respeito, يحترمون, mostram respeito para a Bíblia na sua característica de palavra de Deus, né? بصفاته كلمة الله. Então, como palavra de Deus. Respeitam a Bíblia como a palavra de Deus. O verbo ikhtalafa yakhtalifu é o verbo se distinguir, ser diferente. Então, como fala que a religião verdadeira é diferente, se mostra diferente, né? Atba'u Yasua al-haqiqiyun yukrimuna isma Allah Yahweh. Então, os seguidores de Jesus, os seguidores verdadeiros de Jesus, Atba'u Yasua al-haqiqiyun, honram o nome de Deus, Jeová. Yukrimun ism Allah. A palavra que eu destaquei, mintaqa, mintaqatika, no sentido de região, onde você mora, na região, no território, né? Al-Masihiyun al-Haqiqiyun yakrizun bi malakut Allah. Essa frase é fácil. Os cristãos verdadeiros pregam o reino de Deus. Al-Masihiyun al-Haqiqiyun yakrizun, o verbo pregar, yakrizun bi malakut Allah. A palavra que eu destaquei, raja, que é esperança. Outra palavra é Atba'u Yasua laisu juz'an min hadha al-'alam ash-shirir. Os seguidores de Jesus não são parte desse mundo iníquo. Laisu juz'an min hadha al-'alam ash-shirir. Os seguidores de Jesus não são parte, juz'an, desse mundo iníquo. A palavra que eu destaquei, niza'at, as disputas, as divisões políticas, siyasiya wal ijtima'iyya,
políticas e sociais, onde essas disputas nós evitamos. لدى المسيحيين حقيقيين محبة الشديد وحدهم للآخر. Para os cristãos verdadeiros, então, para eles existe junto a eles um amor forte, mahabat shadid, um amor intenso de uns para com os outros. Wahiduhum lil akhar. E o verbo que eu destaquei é o verbo ayadat, aqui na conjugação, que é o verbo confirmar, apoiar, corroborar. Última pergunta. هل تميز الدين الحقيقي? Então você distingue a religião verdadeira? E o verbo que eu selecionei é o verbo ibta'ada an, yabta'idu an, que é o verbo evitar, se afastar, se restringir. Então aqui fala que a gente evita as guerras, se mantém longe das guerras.